Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live que vamos abordar as perspectivas para a formação dos professores pós-pandemia. A nossa convidada é a professora doutora Bernadette Angelina Gatti, uma das principais pesquisadoras do Brasil na área da educação, principalmente na área de formação de professores. A professora Bernadette vem desenvolvendo vários estudos relevantes junto à Fundação Carlos Chagas, é autora de várias obras que servem de referência para vários profissionais da educação e também é membro titular da Academia Paulista de Educação. Professora Bernadette, é uma honra tê-la conosco. Sinta-se acolhida. Contamos também com a participação da professora Gisele Lemos Chao. A professora Gisele é professora do Colegiado de Ciências da Natureza da Univasf, Campo Senhor do Bonfim. A professora Gisele também discute a formação de professores, mas mais com ênfase no ensino de ciências e na educação inclusiva. Professora Gisele, seja bem-vinda e é um prazer também tê-la aqui conosco. Contamos também com a participação do Davi Lima. O Davi Lima é um tradutor, intérprete de português Libras, ou Libras português, e ele fará a tradução simultânea durante essa live. Agradecemos demais a sua participação, Davi Lima. O objetivo dessa live é ser um espaço de interação, é ser um espaço de interlocução. Por isso, os que desejarem podem enviar suas dúvidas, suas perguntas, porque, na medida do possível, vamos transmitir essas questões para a professora Bernadette. Mas, antes de tudo ainda, eu gostaria de registrar o nosso agradecimento à TV Caatinga e também à Secretaria de Educação à Distância da Univasf. Pondo isso, vamos iniciar com a nossa primeira questão. Professora Bernadette, diante desse cenário tão diferente para todos nós, de pandemia, de isolamento social, quais são os principais desafios que as universidades e os cursos de professores estão enfrentando e ainda enfrentarão? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, estar compartilhando com vocês, é uma alegria, né, poder conversar, poder trocar e tocar nesse assunto num momento tão delicado que nós estamos vivendo, não é? Não sei se vocês podem imaginar, por exemplo, a nossa situação aqui, com 10 milhões de habitantes, num espaço pequenininho, né, que é a cidade de São Paulo, nós somos apinhados, como isso nos toca e nos perturba, né? Mas vamos à sua questão, né? Eu tenho estado em contato com muitos coordenadores de curso, com professores, com licenciandos, né, através de lives ou através até de cursos, de colóquios que a USP tem realizado, e tenho visto a angústia e a ansiedade de todo mundo. Realmente, a pergunta que está na cabeça de todos, quando voltaremos e como iremos voltar? Né? Essa é a questão do retorno, né? É uma coisa que está na cabeça de todos. Isso porque, evidentemente, mesmo numa única instituição, você terá situações extremamente heterogêneas. Porque mesmo com a tentativa de você manter os cursos vivos através de sistemas de educação aberta à distância, você verifica que nem todos os alunos têm acesso a isso, ou têm acesso completo e fácil. Há uma diversidade muito grande entre eles, e o retorno realmente é uma incógnita para todos, né? Isso nos coloca um problema bastante sério sobre como que nós vamos cumprir o currículo necessário para que esses licenciandos possam ter
a sua base de profissionalidade constituída de uma maneira que lhes dê um certo grau de segurança para atuar com as crianças e jovens com quem eles vão trabalhar, né? Então, a questão da heterogeneidade, da diferença, das diversidades que estão se colocando nas possibilidades de curriculares e de aprendizagem para esses licenciandos, elas devem ser consideradas. E isso põe para nós, que somos, eu não estou agora, eu sou aposentada, mas estou me colocando junto com vocês, tá certo? Coloca para nós o desafio de que nós temos que nos preparar muito para esse retorno, porque caberá a nós um acolhimento sensível desses alunos, desses estudantes. Não é pensar assim que eles vão voltar, fizeram tudo, se não fizeram é porque não quiseram, não é? Não, acho que todo mundo está procurando alternativas e nós temos alunos em condições muito diferentes, então nós temos que ter, em primeiro lugar, uma grande sensibilidade para recebê-los de volta e analisar com eles, primeiro, o que eles aprenderam. Eu acho que tem que analisar com eles o que eles aprenderam neste período. E do que eles aprenderam, o que toca a futura profissão deles como professores. Essa reflexão pode nos levar a uma riqueza muito grande. O segundo ponto é ter sensibilidade para discutir com esses alunos em cada elemento curricular, afinal, como que nós podemos dar prosseguimento, né, a partir daquilo que eles conseguiram fazer ou não, né, respeitando os limites e as dificuldades. E aí, reprogramar, nós vamos ter que ter um trabalho de reprogramação, eu acho que praticamente de todo o curso, né? De todos os conhecimentos que o curso exige. Creio que nós vamos ter um problema maior com aqueles que estarão se formando. Há cursos em que alunos estariam terminando agora em junho e julho, e há cursos em que os alunos terminarão em dezembro, né? São situações que deverão ser consideradas. O tratamento, no meu entender, de alunos que estão adentrando a licenciatura deverá ser muito diferente daqueles que estão nos anos finais, né? E o grande problema que eu vejo não é o redimensionamento do currículo, se os professores, nós professores, tivermos a sensibilidade de conversar com os estudantes que estarão sob os nossos cuidados, não é? Mas acho que há um problema com os estágios, né? Os estágios curriculares obrigatórios, cada instituição talvez tenha que fazer uma regulação para isso, porque quem tem que fazer o complemento do estágio agora, neste segundo semestre, para se formar no final do ano, como é que você vai fazer se ele teria que fazer muitas horas de estágio ainda? Porque também a programação de estágio nas diferentes instituições tem distribuição muito diferente. Há instituições que têm 100 horas no primeiro, no segundo, terceiro e no quarto, mas tem instituições que só fazem o estágio a partir do terceiro ano, né, que seria o sétimo semestre, não, desculpe, o quinto semestre, e eles são complementações diferentes, que nós teremos que ver como distribuir. Então, a ideia é um planejamento dos professores com sensibilidade. Acho que isto vai exigir uma coisa que dificilmente a gente encontra no ensino superior. Vai exigir, antes da volta dos alunos, reuniões pedagógicas em cada licenciatura, com todo o corpo docente envolvido, para estudar situações possíveis, alternativas possíveis para o retorno desses alunos. Acho que isto será uma coisa muito diferente, né? Eu já estou vendo esse movimento aqui na Universidade de São Paulo, que possui o Fórum dos Coordenadores de Cursos de Licenciatura, eles já estão se preocupando com isto, mas
acho que a reunião, curso por curso, de todos os envolvidos, para desenvolver, primeiro, aquilo que eu falei, uma sensibilidade ao retorno dos alunos com diversidades enormes, né, com diferenças de aprendizagem no período. E segundo, como reestruturar um segundo semestre de tal maneira que a gente atenda às diferenças dos diferentes níveis do curso. E o problema do estágio terá que ser resolvido, eu vou falar uma palavra, não me leve a mal, com inteligência. Ou seja, muito bem pensado. Nós podemos incluir várias atividades diferenciadas. Por exemplo, eu dou exemplo daqui, porque é onde a gente está caminhando, trabalhando. Parte dos estágios de alunos de primeiro, segundo, terceiro ano aqui, está sendo admitida a participação deles junto às diretorias de ensino nas aulas online que estão sendo oferecidas aos estudantes da rede estadual de ensino. Então, isso vai ser considerado como estágio desde que a diretoria de ensino e a escola e a universidade registrem essas horas, né? É uma maneira de você, inclusive, introduzir os licenciandos nessas novas metodologias, né? Agora, em lugar onde isto não ocorre, nós vamos ter que pensar como que nós vamos fazer um adensamento desses estágios num período mais curto, porque mesmo os alunos que entraram esse ano ainda terão 7 semestres pela frente, né? E os alunos que estão terminando deverão fazer o seu estágio ainda esse semestre, para não prejudicá-los, né? E a questão toda também está em como, no caso das universidades federais, em como o Conselho Nacional e o MEC vão fazer as orientações para o cumprimento das horas curriculares. Pode ser que venha uma extensão do ano letivo, né, para janeiro, fevereiro, né, pode ser que não venha, e se vier ou não vier, são 2 casos em que os professores deverão considerar. Mas a minha opinião é que essa volta tem que ser preparada pelo coletivo de professores, e muito bem preparada, né? Porque, senão, os alunos serão submetidos a uma fragmentação de soluções que podem se chocar uma com as outras, e até podem não ser, criar condições de não cumprimento por parte dos alunos, né? Por exigências exageradas, ou por exigências descabidas. Ou seja, nós vamos ter que nos ater ao essencial. O que é essencial em cada disciplina, no estágio, em cada um dos cursos, que o aluno tenha realmente, né? E deixar de lado aquilo que é mais acessório, porque isso ele poderá cobrir por outras formações, em outras circunstâncias. Né? Em princípio, é isto, né? Mas isto, sem sensibilidade para entender os diferenciais que estarão na nossa frente, nas salas de aula, no segundo semestre, tá certo? Não vai adiantar, se eu quiser tocar minha vida do mesmo jeito. E tem um outro aspecto que eu vou associar a este. A nossa forma didática no ensino superior é uma forma, desculpe, eu vou falar uma coisa assim, não me bate, arcaica. Nós usamos demais saliva e giz, ou como não só saliva, e nós nos esquecemos de metodologias ativas, interessantes, até de incorporar mídias que favorecem a compreensão e o desenvolvimento da sala de aula, né? Você tem recursos que você pode fazer uma parte presencial na universidade, uma parte à distância, por exemplo, com situações problema, né? Com organização de portfólios diversos sobre assuntos de interesse da educação básica, com análises da BNCC, o que seja. Nós precisamos ser criativos didaticamente. E isso é um problema no ensino superior, porque os professores, de modo geral, especialmente das áreas específicas,
eles muitas vezes não fizeram uma licenciatura, né? E quando fizeram as licenciaturas num estilo que nem sempre lhes favoreceu o interesse pela educação, né? Mas, de qualquer maneira, estando no ensino superior, fomos docentes, fomos professores. Não adianta querer dizer, eu sou pesquisador, encher o peito. Não, essencialmente, você é professor. Porque a vocação da universidade é a formação humana, é a formação das novas gerações. Então, nós teremos que até pensar com os nossos professores que dificuldades didáticas eles têm para se comunicar com seus alunos, né? E que recursos didáticos eles podem se enriquecer com eles para poder trabalhar de um modo diferente com esses alunos. Então, as dinâmicas curriculares também podem ser discutidas se nós fizermos essas reuniões coletivas com o corpo docente, né? E reuniões de compartilhamento, reuniões de troca, né? Que podem gerar planejamentos, não só para o retorno, de um modo geral, mas planejamentos pedagógicos para o trabalho disciplinar, né? Acho que nós temos que pensar muito nisso. Eu estou vendo algumas coisas de universidades que já estão planejando para fazer trabalho integrado, né? Entre horas presenciais e horas à distância. Claro que num trabalho que você relaciona uma coisa com a outra, não é a parte, né? E você desenvolve tutorias para isso. Acho que nós vamos ter que pensar nessas condições, porque também, eu não sei, no segundo semestre, se nós vamos poder encher a sala de aula de uma maneira assim plena, porque o vírus vai estar circulando por aí. Claro que nas cidades com maior densidade habitacional, isso é mais problemático. Então, nós teremos realmente um segundo semestre que eu chamo de semipresencial, né? Porque nós não teremos ainda criado a resistência ao vírus suficiente para que a gente se desloque à vontade, como a gente já se desloca em relação a outros vírus, por exemplo, H1N1, que também é bastante grave, né? Acho que eu fico por aqui, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essas questões. Jocilene, o microfone está desligado. Gisele. Professora, boa tarde, eu gostaria de agradecer muito sua participação. É um privilégio para a gente ter a oportunidade de ouvir, né, suas opiniões, que geralmente apenas lemos sobre elas e suas pesquisas. Estamos vivendo um momento que é de crise em todos os aspectos, né, de perplexidade, e as pessoas já vêm discutindo há muito tempo sobre o uso de novas tecnologias. Boa parte dos professores nunca se apropriou adequadamente de como trabalhar essas tecnologias na sala de aula. Ao mesmo tempo, durante muito tempo, sempre houve muita preocupação com conteúdos conceituais, com aulas expositivas. E aí, de repente, nessa situação tão conflituosa, os professores estão tendo que lidar com muitas discussões de como utilizar a máquina, a tecnologia, softwares, e tendo que discutir como a gente vai saber se o aluno tem acesso à internet, né? Olha, que é uma coisa óbvia a gente ter que trazer o aluno para perto da gente e perguntar para ele, mas a gente não tem visto essa coragem de estar buscando os alunos para estar perguntando, você tem internet em casa? Você tem computador? E é uma preocupação que a gente já deveria ter tido há muito tempo. E, ao mesmo tempo, a gente está discutindo coisas que são novas para muita gente, mas que, para nós da pedagogia, a gente sempre ouviu na formação. A importância da criatividade, a importância da autonomia. Você não acha que esse é o momento que vai demarcar uma mudança de paradigma? Será que a gente não vai mudar a nossa cultura da educação, tanto na universidade quanto nas escolas? Será que não é o momento de abalar as estruturas para a gente começar a pensar coisas que a pedagogia já fala há tanto tempo, né? E que muitas vezes as pessoas não dão ouvidos?
né? Até porque nas nossas universidades tem professores que nunca tiveram didática, uma aula de didática, né? Então, é isso mesmo. É uma realidade. Eu acho que... Você acha que vai haver essa mudança? E o que é que você acha que vai acontecer em relação a isso, a essa mudança na educação? Olha, eu acho, em primeiro lugar, que os estudantes vão voltar diferentes. Eles vão voltar com outras necessidades, porque eles estão conversando entre eles. Eles trocam por WhatsApp, por telefone, por que seja, e por e-mails. Mas eu acho que eles estão construindo uma nova perspectiva de como aprender. E isto, eu acho que vai realmente entrar em choque com perspectivas muito tradicionalistas das formas como no ensino superior nós tratamos as disciplinas. Por aí pode vir alguma mudança. Acho que a universidade como um todo, no meu entender, ela tinha também que providenciar algum tipo de discussão com seus docentes nessa direção, né? Que perspectivas eles estão tendo para pensar novas dinâmicas curriculares com seus alunos na volta, e não só na volta, é para ficar, né? Da experiência que a gente tem de fazer pesquisa junto a cursos onde existem professores que inovam em alguma coisa, quando há uma inovação por parte de um, dois ou um grupo de professores, isso perturba os outros professores. Por quê? Porque os alunos questionam os outros professores em relação ao que eles estão fazendo, né? Já assistimos até a choques e assistimos também mudanças curriculares, né? Então, assim, mas ao papel da universidade, vamos dizer, da pró-reitoria de graduação nesse momento, vai ser muito importante, né? Uma maneira de articular os seus docentes e problematizar com eles as condições que eles têm de elaborar formas diferentes, primeiro, de abordar as suas disciplinas, formas diferentes de utilizar metodologias, de fazer ações pedagógicas. Cabe à pró-reitoria a liderança desse processo, né? E, ao liderar esse processo, não impor formas, mas ajudar a que se pense sobre novas formas, estimulando os professores a que se motivem a procurar formações diferenciadas no sentido do pedagógico, né? Porque o professor do ensino superior, ele é professor do ensino superior, né? E, então, precisaria de haver vamos dizer, cutucar um pouco esse pessoal, tá certo? Provocando, né? O papel será de provocação. E de oferta, acho que as pró-reitorias podem fazer um acervo de softwares educacionais. Nós temos softwares educacionais maravilhosos na área de matemática, na área das ciências, seja as biológicas, seja as físicas, seja a química, nós temos acervos enormes, disponíveis, não é? Que podem ser utilizados não para substituir a relação professor-aluno, mas esses softwares, eles fazem com que professor e aluno se aproximem, né? Porque o professor faz a mediação daquilo que o software pode ajudar a desenvolver. Acho que, nesse caso, ofertas de formações em possibilidades diferenciadas de desenvolver o currículo necessário, pode ser um elemento tanto estimulador para o próprio professor, que às vezes se sente abandonado na sua sala de aula, né? Porque chega na universidade, você vai dar tal disciplina em tal sala, vire-se. Quem sabe se a gente conseguir estruturar junto à pró-reitoria um setor de apoio didático aos professores. Nós temos um exemplo muito bonito na Unicamp. Ele nasceu já tem uns 10 anos, mas ele nasceu, esse grupo de apoio didático aos professores,
Imaginem, por demandas do pessoal da medicina e das engenharias. Porque os alunos que ingressam na Unicamp também são jovens, de 17, mal fizeram 18 anos. E esses professores sentiram que eles não estavam conseguindo se comunicar com esses alunos. Que, eles tinham, assim, a percepção clara de que eles tinham dado uma ótima aula, e os alunos não entenderam nada. Então, professores começaram a procurar o pessoal da psicologia educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, buscando orientações. Primeiro, como é que o jovem aprende? Quais são as características do jovem? Socioculturais. Como é que eu falo com eles? Existem maneiras interessantes de eu trabalhar com eles? Isso foi nascendo de soluções que o próprio pessoal da Unicamp, lá da educação, foi formulando, né? Claro que em termos de apoio pedagógico, e hoje eles têm um centro de apoio ao professor, né? Um centro onde você tem equipes que atendem demandas de qualquer grupo de professores de qualquer curso, né? E lá eles têm um trabalho com recursos presenciais, recursos à distância, recursos midiáticos, e você vai introduzindo aos poucos o professor nessa seara, que é a seara educacional, que é a seara de responsabilidade que eles têm de formação, né, desses jovens que estão sob seus cuidados, né? Seus cuidados no sentido de propiciar a eles aprendizagens significativas, porque esses jovens, eles irão para o mundo, eles irão para uma cidadania e para trabalhos, e nós precisamos considerá-los nos seus contextos, nas suas necessidades, e nas formas novas que facilitam a comunicação com eles, né? Hoje, não é que esses jovens, eles sejam só audiovisuais, não é isso, né? Também não adianta você dar para ele um vídeo discursivo, não é? Esse jovem, ele exige que você trabalhe com ele situações-problema. E você introduz essa questão, seja de simulação de situações, de situação-problema, que você dê para ele o histórico da formação de um conceito, como que um conceito se formou. Não é decorar o conceito, né? Vejam na matemática, né? Nós temos tantos conceitos, né? Trabalhamos com tantos teoremas, ou o que seja, não é? Mas aquilo, alguém pensou algum dia diante de um problema que se lhe colocou. Quando você coloca o conceito que foi elaborado em função de que problema ele foi elaborado, em que circunstância, isso em qualquer disciplina, tá certo? Essa é uma das coisas essenciais do ensino. O estímulo é outro. Alguém pensou nisso, um grupo de pessoas pensaram nisso, tá certo? Não caiu do céu. Não é um conhecimento inspirado, né? Ele é um conhecimento construído historicamente, né? E construído por pessoas que trabalham dentro de determinadas problemáticas, né? Seja na área das ciências humanas, seja na área das ciências biológicas ou exatas. Eu acho que introduzir esse tipo de discussão, não é? Será que o seu aluno aprende? Será que esse estudante que está na sua frente aprende? Né? Vamos pegar, eu não sei se vocês têm engenharia, peguem cálculo 1 da engenharia. É um terror, né? É um terror. E é um terror por quê? Porque o professor chega e começa a dar aquelas coisas lá, derivadas, limites e não sei o quê, ao infinito, desinfinito, o que seja, né? E o aluno fica boiando, né? Fica boiando porque a forma como o professor apresenta aquelas questões é uma forma já estruturada, extremamente formalizada, né? Uma linguagem. Ele não faz o esforço de introduzir um raciocínio junto ao aluno, né, para consubstanciar um conceito. Isso é pedagógico, né? Então, nós precisamos, sim, trabalhar nessa direção, e eu estou dizendo aí que a Pró-Reitoria de Graduação teria um papel grande de oferecer esse apoio, né? Mas que pode partir de uma grande discussão,
de um fórum onde dificuldades são colocadas, né? Onde você provoca os professores também, porque eles precisam ser provocados. Nós, no nosso cotidiano, são tantas coisas que a gente tem que fazer, e nós ficamos assim nas nossas, vou usar um termo da Heller, nas nossas particularidades, né? E esquecemos de olhar um pouquinho para cima, né? E esquecemos também de fazer uma autocrítica daquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, numa sala de aula. Acho que precisamos sair do discurso da ação, reflexão, ação, né? E pôr isso em ação, tá certo? Nos falta esse pulo do gato, né? Como é que eu vou fazer para acionar e motivar esses professores a pensarem nas suas práticas para os estudantes que estão diante deles? Ou seja, seres vivos num contexto histórico, numa determinada comunidade, com determinado tipo de cultura e com determinado domínio ou não de certos conhecimentos. Passa por aí, né? Então, temos muito o que fazer com os nossos docentes do ensino superior, acho. Vocês aí, uma universidade que não é tão antiga, né, que tem muita gente com muita vontade de estar ali na universidade, né, suas 40 horas trabalhando, vamos abrir espaço para isso, né, porque isso é muito importante, né, eu falo aqui, a USP é um rinoceronte enorme que para se mexer é duro, não é? No entanto, estão se mexendo, porque esta pandemia mexeu com todo mundo, né? Mexeu com as relações, mexeu com muitas das dúvidas que ficavam apagadas ou deixadas de lado. Eu tenho que fazer minha pesquisa, eu tenho reunião de não sei o quê, né? E a aula, a relação pedagógica com o seu aluno fica em segundo plano, ou terceiro, ou quarto plano, quando deveria ser a primeira preocupação, né? A primeira preocupação. Bom, professora Bernadette, nós temos a participação de pessoas de todos os locais do Brasil, de todas as regiões, e já agradece a participação, e com muitos questionamentos, muitas dúvidas interessantes. Pena que nós já estamos passando de 300 pessoas assistindo, com muitas dúvidas. E vamos pedir desculpas que não vamos atender a todos, mas vamos escolher algumas, espero que contemple a pergunta e a participação de todos. Então, a partir desse momento, nós vamos ler algumas perguntas, discutir com a professora Bernadette. A primeira dela veio da Jaciluz Dias. Ela diz assim, eu tenho uma pergunta. Existe o risco de que, vendo que a educação à distância funciona, e ela coloca entre aspas, o governo amplia a política da EAD para a educação básica, como já foi sinalizado, e ela completa embaixo dizendo, em outras palavras, será o motivo que o governo queria para diminuir a quantidade de professores e aumentar a de tutores? Então, ela joga essa pergunta muito interessante. Alguns participantes que leram a pergunta dela também disseram que era uma pergunta que achava muito pertinente na discussão, por isso queremos ouvir da professora Bernadette o que acha, a sua opinião sobre esses questionamentos. Olha, eu vou falar primeiro da educação básica. A pergunta começou com a educação básica, né? Eu não vejo perspectiva de que a educação básica, por mais que o governo force, venha a ser transformada a toda distância. Porque, primeiro, nós temos a lei de diretrizes e bases, que fala que ela tem que ser presencial. Nós não podemos romper com isso. Abriu-se a possibilidade de que 30% dos cursos noturnos podem ser à distância, né, mediados de acordo com determinadas exigências. Aqui em São Paulo, nós só admitimos 20%, né, porque o Conselho fala até 30%. Se até 30%, pode ser 1%, 10%, 5%, né, para bom leitor, é isso. Nós limitamos a 20%. Mas os nossos cursos regulares, eles terão que ser presenciais, porque a LDB assim o impõe.
as diretrizes curriculares nacionais também. O que está mais aberto como possibilidade é a formação profissional técnica, EAD. Essa sim tem uma regulação, né? E aí, adentrar nisso, eu teria que ter um longo tempo, né? Para explicar um pouco como é que isso está funcionando. E só para dizer para vocês, nós temos um sistema regulatório que foi consensuado entre os 27 conselhos estaduais de educação. Então, não é qualquer oferta de curso técnico profissional à distância que é aceito. Ele tem que cumprir rigorosamente determinados quesitos. E com visita de especialistas que vão verificar as condições locais de oferta, né, inclusive dos polos, e com um credenciamento só de 5 anos, coisa que é novidade para a educação básica, né, porque a educação profissional faz parte da educação básica. Então, essas instituições que oferecem EAD profissionalizante, que foi aberto pela legislação, elas têm um credenciamento por 5 anos. Depois de 5 anos, elas têm que pedir novo credenciamento. Aliás, quando faz 4 anos, ela já tem que pedir, porque senão morre a autorização dela, como pedir. Então, é um fluxo. Nós temos assistido à diminuição dessa oferta, porque estava uma avalanche de se querer ofertar isso, e quando nós conseguimos esse entendimento de consenso entre os 27 conselhos, que nas suas normas a gente seguiria aqueles critérios, né, que são bastante exigentes, diminuiu muito as instituições que vieram procurar por isso, né? Então, o papel do Estado na regulação dessas coisas é muito importante. Infelizmente, nós realmente ficamos, muitas vezes, com legislação que não é de Estado, né? Não é de governo. Mas nós precisamos ter consciência que, no que diz respeito à educação básica, o MEC tem muito pouca ascendência. Pela LDB, é de responsabilidade dos estados e é de responsabilidade dos municípios. Nós precisamos conhecer um pouco a legislação, né? Nós somos uma federação, nós não temos que abaixar a cabeça para o MEC, né? Há certas regulações que eles fazem que nós não precisamos atender, porque a educação básica é dos estados e é dos municípios, né? A gente tem que ter muita consciência disso, de saber também onde que a gente vai fazer a luta da gente. Tem coisa que a gente luta contra o MEC e não é do MEC, é do Estado, né? Ou é do Executivo do Estado, Secretaria de Educação, ou é dos conselhos estaduais. É ali que está o furo, né? E às vezes nós estamos brigando lá em cima. E temos muito mais facilidade de estabelecer debates e consensos com o nosso Estado, né? Que a nossa Constituição e a nossa Lei de Diretriz Base é muito sábia, porque eles preservaram, através da federação e das atribuições de estados e municípios, eles preservaram a diversidade desse país, gente. Como é que uma legislação de educação básica aqui do estado de São Paulo pode servir para todos os estados? Não serve, né? Nossos objetivos, a vida comum, a história, é diferente. Então, aquilo que é bom para nós pode ser péssimo para Alagoas. E aquilo que é bom para Alagoas, né, pode ser péssimo para nós. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que sair daquilo que eu chamo de pensamento unitário, né? Porque se nós queremos considerar as divergências, não só as diferenças, as diversidades, e não queremos ter diferenças aviltantes, nós temos que pensar muito naquilo que é atribuição local, regional, porque é ali que está a questão das decisões mais fortes em relação à educação básica. Agora, a educação superior, ela está, sim, sob a égide do Conselho Nacional, no que diz respeito às instituições federais e instituições particulares. As universidades estaduais estão sob a égide dos seus conselhos estaduais. Então, nós, aqui em São Paulo, temos uma rede estadual enorme, que não obedece às regras do MEC,
né? Obedece às regras do Conselho Estadual. A Universidade Estadual do Ceará também, ela é vinculada ao Conselho Estadual do Ceará, não ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional, ele só tem uma prerrogativa, que aí é da Constituição. É do Conselho Nacional a atribuição de definir questões ligadas ao currículo, seja da educação básica, seja do ensino superior. Só isto que é mandatório. Então, no caso, as diretrizes curriculares dos cursos que emanam do Conselho Nacional, elas têm que ser atendidas por todos os estados, mesmo, por exemplo, você tendo universidade estadual. Mas os estados podem complementar, podem agregar coisas que não estão lá, tá certo? Conforme as suas necessidades. Esta consciência de como o Estado brasileiro se estrutura e como nós podemos lidar com as diferentes legislações é uma aprendizagem que nós temos que fazer, né? Porque nós estamos muito acostumados a ficar pendurados no governo central, não é? E esquecemos que os estados têm, sim, um poder definido pela Constituição e, no caso da educação, um poder muito grande definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Temos que saber quais são os órgãos reguladores, sim, porque a nossa luta tem que se concentrar onde é possível conseguir efeitos, onde é possível conseguir modificações e onde é possível conseguir diálogos, mesmo que com muito debate. Tomara que com muito debate, porque sem debater, cabeça única, pensamento único, gente, isso não é bom para ninguém, não é bom para a educação básica, não é bom para a educação superior, muito menos, onde a divergência, o dissenso tem que estar presente, né? Porque senão nós vamos virar tudo que na minha terra chama de vaca de presépio, né? Só dizer amém, amém. Então, a primeira questão é essa, né? Aonde que está referido, né? Poder ou não fazer EAD, né? Para a educação básica e para o ensino superior. Para o ensino superior tem uma regulação ampla, uma regulação aberta. Se nós formos ler a regulação, ela é muito boa. Acontece que não há acompanhamento. O que nós não temos é um acompanhamento adequado daquilo que é oferecido em EAD no ensino superior. Não temos. E não adiantam esses processos de avaliação existentes, porque eles não são funcionais, né? Nós teríamos que ter uma avaliação qualitativa para o ensino superior muito mais alentada, né? Muito mais alentada. Eu diria, deveria ser uma avaliação até instituição por instituição, porque as vocações são diferentes, os locais onde elas estão são diferentes, né? Mas pensar o seguinte, que tipo de pessoas eles estão formando? É isso que a gente tem que perguntar. Que tipo de pessoas estão saindo das nossas universidades? Que condições essas pessoinhas têm de ser cidadãos? Que condições têm essas pessoinhas do exercício do trabalho que ela procurou, que ela procura, onde ela quer se encaixar, né? Nós estamos cumprindo com isso. A nossa relação comunitária, a nossa relação societária, ela é bem feita, né? Nós estabelecemos laços, redes, interlocuções, ou nós somos orgulhosos demais e queremos impor aquilo que a gente chama de inteligência aos outros, né? Então, é um pouco isso. Mas a preocupação é válida, gente. É muito válida a gente pensar, vai transformar tudo à distância? Eu não acredito, pelo que eu estou vendo. Eu vou falar o segundo ponto que eu estou vendo. Tanto professores como alunos, em várias partes deste país, que estão experimentando a educação à distância, eles estão mostrando as grandes dificuldades de aprendizagem, para não falar nas dificuldades da máquina, né? E do software, que tem muitas, mas eles estão apresentando grandes dificuldades de aprendizagem em áreas onde conceitos abstratos são muito importantes. Pensem bem, um aluno saído do ensino médio, vamos dizer que vai fazer pedagogia, e ele tem que enfrentar um curso de sociologia da educação, que tem um jargão próprio, textos complexos, né?
E podemos falar de outros, história da educação, né? Psicologia cognitiva. Ele vai ter que dominar linguagens diferentes, né? E essas linguagens diferentes, numa educação à distância, ela acaba sendo muito simplificada, muito empobrecida, e os alunos se ressentem disso. Então, nós estamos percebendo que os próprios estudantes e também os alunos da educação básica estão problematizando essa questão de aprender só por um instrumento, seja o computador, seja o seu celular, não é? E o segundo ponto que aparece é cansativo. É muito cansativo, né? Terceiro lugar, você não tem a quem perguntar. Numa sala de aula, de repente, você pode falar, peraí, professor, o que está se passando? Né? Como é? Eu não estou entendendo aqui. Numa distância, você não tem essa chance, é sempre depois. Né? Por mais que falem que há interatividade, essa interatividade tem um tempo para ela, né? Tem um tempo para ela. Onde se perde, às vezes, a motivação da pergunta. O terceiro ponto que aparece é a dificuldade de leitura de textos complexos, que acompanham muitas vezes essas aulas virtuais. Textos complexos que podem ser discutidos numa sala de aula com um professor, né? Eles levam, às vezes, 3 dias. Eu tenho visto aqui queixas do pessoal, seja da USP, seja da PUC, que uma aula que ele dava em 3 horas na universidade, ele está levando 3 dias para dar para os alunos. Tal a dificuldade de destrinchar os textos, né, à distância, sejam eles da área de ciências biológicas, sejam eles da área de matemática, imagine cálculo à distância. Vocês já assistiram uma aula à distância de cálculo? Bom, vocês não são da área, mas é um horror. Eu tenho visto as aulas da Univesp, eu falo, quem é que vai entender essa aula de cálculo? Precisa ter alguém sentando e destrinchando aquilo, não falando daquele jeito para uma lousa, demonstrando o que é isso, né? O aluno nunca viu aquela simbologia na frente dele. Ele tem que ser introduzido aos poucos. Então, assim, as formações à distância, inteiramente, eu acho que elas vão sair condenadas. É isso que a gente tem ouvido. Gente que acreditava muito na educação à distância, já está falando, mas não, a distância pode ser usada como complemento, pode ser usada como tutoria, pode ser usada como estímulo, né, através de vídeos e discussões de vídeos possíveis, mas não para substituir a aula do professor, né? Agora, a aula do professor, vamos e venhamos, gente, nós já levantamos esse problema, o professor de ensino superior nem sempre sabe dar aula, né? Vamos falar o que é verdade, ele também cria dificuldades, mas de qualquer maneira ele está ali, presente, e a pergunta a quente do estudante, ela é muito importante, né? Esse contato vivo. Isso tem aparecido, eu não sei se vocês têm visto, mas nós temos recebido, especialmente no Conselho Estadual, nós recebemos, gente, do pessoal da educação básica, muitas queixas de mães, de pais, que as escolas estão entupindo seus filhos acima daquilo que é o presencial inclusivo, que era o presencial inclusivo, e que os filhos não estão aguentando. Então, não estão aguentando de cansaço, de cansaço. Então, uma aula virtual, ela requer o dobro de atenção, de fixação de atenção, do que uma aula presencial. Porque a aula presencial, você está ao vivo com as pessoas, tem coleguinha, quente, você dá uma risadinha, o outro dá uma risadinha, e a coisa flui, né? Há um emocional ali que ajuda o cognitivo, né? Que ajuda o cognitivo. O virtual não há, você não sente que você está junto ao problema das pessoas, você está com. É diferente. Eu acho que vai ser muito difícil isso se converter à distância totalmente. Nós estamos vendo também, agora eu vou falar de dados. Os últimos dados que a gente coletou para o nosso último trabalho está mostrando o seguinte: o pessoal vai para a educação à distância, estou falando das licenciaturas, ele vai para a educação à distância,
Mas ele não fica na educação à distância, ele faz 1, 2 módulos, sai da educação à distância e está procurando o presencial, está voltando ao presencial. Justamente por essas dificuldades que eu acabei de falar, certo? Dessas questões que não satisfazem ao aluno, por mais rico que seja o programa que é feito à distância, né? Há programas muito, muito bem elaborados, mas tem todos esses efeitos colaterais que precisam ser considerados. Então, o que nós vemos? O número de pessoal matriculado à distância, ele sofre uma quebra, porque está aumentando, e a gente vai ver que aumenta no presencial, né? Então, essa passagem da volta a procurar o presencial é sinalizador de alguma coisa. E fica na educação à distância praticamente alunos de mais idade. Em geral, é o pessoal de mais de 25 anos, de mais de 30 anos, que permanece nos cursos à distância, justamente porque eles já estão numa outra fase e eles vão fazendo os módulos na medida em que eles podem. Pode ser que a minha previsão esteja errada, mas eu acho que fatos estão mostrando que os próprios estudantes não aguentam o tempo todo trabalhar à distância. E os professores também. Há relatos de professores que nós estamos coletando da exaustão que é você preparar as suas aulas, e não é só isso, você estar com os seus alunos aquele tempo e percebendo que a interlocução se torna um tanto ou quanto complicada, né? E que certas dúvidas que ele perceberia olhando para a sala de aula, para todos os sinais corporais de olhar, de jeito de ser, que lhe permitia falar, não, eles não estão entendendo, estão entendendo bem, eles não têm mais esse sinalizador, vamos dizer, que é mais presencial. Então, há muitos professores, e nós já estamos vendo o clamor aqui no estado de São Paulo dos professores estaduais, que eles estão se considerando, vamos dizer, espoliados por ter que ficar horas e horas e horas tentando conversar com seus alunos, depois fazendo tutoria, é cansativo para os dois. Então, vamos esperar, e por mais que o governo queira pôr tudo à distância, eu acho que não vai ser possível. Na educação básica, com certeza, porque aí as nossas associações entram no Supremo Tribunal e derrubam qualquer coisa disso, porque a lei não permite, né? Tem que ser presencial. E no superior, porque os jovens, eles vão procurar o presencial onde ele for oferecido. O que o pessoal fala assim, mas está diminuindo a procura dos cursos. Bom, aconteceu duas coisas. Eu que lido com grandes bases de dados, né, eu vou falando um pouquinho. O que está acontecendo? Primeiro, aumentou a oferta de cursos superiores absurdamente. Absurdamente. Nós temos, às vezes, 3 milhões de vagas sendo oferecidas para a procura de 800 mil alunos. Que é isso? Né? Aumentou muito. E diminuiu o nascimento. Há 30 anos, nós estamos verificando que no país, a curva de crescimento da população por nascimentos, ela está com uma tendência de fazer uma plataforma. Ou seja, quando a gente tinha 5, 6 filhos, 7 filhos, agora o pessoal está tendo 1, 2. Quando tem 3, fala, nossa, você tem 3 filhos. E isso já está batendo no ensino médio, né? E está batendo no ensino superior. Nós estamos com faculdades particulares que estão sem alunos, né? E elas estão sem alunos porque realmente não tem gente para ir lá. E agora eu vou falar de um fator perverso. Poderia até ter. Para todos não, mas para a maioria. Ainda, porque daqui a pouco vai cair mais, né? Vamos ver o que acontece com a trajetória das crianças nossas e dos jovens na educação básica. 20% das nossas crianças não terminam o ensino fundamental e não vão para o ensino médio. Uma parte dessas das que não saem da escola. Uma parte das que não saem da escola vai para o ensino médio, não todas. E saem do ensino médio só 50%.
Então, não há possibilidade deles se candidatarem ao ensino superior. E a EJA não tem tido efeito para corrigir isso. São poucos os alunos que realmente terminam a EJA e também podem se candidatar pela EJA ao ensino superior. Isso é perverso. Isso é a seletividade social que nós estamos propiciando através da educação básica, onde, ao invés de nós acolhermos os alunos numa progressão continuada de aprendizagem pelo coletivo dos professores, nós estamos expulsando esses alunos da sala de aula. Isso é difícil, isso é duro, né? E nós temos uma variação nisso, né? Nós temos uma variação regional que nós precisamos considerar muito, né? O que está acontecendo com a trajetória dos alunos da educação básica, por exemplo, no Nordeste, que é onde nós encontramos a maioria dos problemas, né? O que está acontecendo na região Norte, que é o segundo lugar, o que está acontecendo na região Centro-Oeste, assim por diante. Na Sudeste, por que tem abandono? Por que os alunos não vão, né? E esta preocupação nós vamos precisar ter, porque o que nós estamos fazendo com nossas crianças e adolescentes na sua trajetória escolar, em parte, nós temos a ver com isso. Nós que formamos professor, nós que formamos gestores, né? E eles vão com essa cabeça da cultura que lhes foi passada, né? A cultura da aprendizagem, né, ela tem que ser passada. Não a cultura da reprovação e da exigência máxima, né? Quando a gente discute, por exemplo, com professores da educação básica, como pensar a avaliação, há uma discussão que a gente sempre faz, né? Você acha que todo mundo se interessa por história? Você acha que todos os seus alunos se interessam por matemática? Você acha que todos os seus alunos se interessam por ciências biológicas ou por arte? Não. O aluno que vai chegando com seus 10 anos, né, ele já vai começar a ter uma coisa que o Kant chamava de gosto, né? Nós chamamos de motivação, né? De escolha por uma forma de pensar, porque ele está estruturando o seu pensamento. E ele já começa a ter mais facilidade pelo gosto de algumas coisas. Matemática, nossa, tem aluno que adora matemática, não quer nem ver história. Então, como é que eu vou exigir que todos os meus alunos sejam excelentes em todas as disciplinas? Por isso é que se criou... Tem até uma pergunta que casa com esse seu comentário, que é da Taimara Chaves, né? Professor Bernadette, será que este momento vai nos proporcionar o repensar efetivo da formação de professores para além da disciplinarização? Nós precisamos repensar tudo isso. E esse é um ponto muito grave, né? Porque eu chamo que será necessário, primeiro, repensar a educação inicial, a formação inicial deles nas universidades, no ensino superior, e será necessário repensar a formação continuada, né? Ao mesmo tempo, porque nós estamos adentrando, eu acredito, num novo momento cultural. Então, nós vamos ter que pensar, não basta mais dar para o professor vagas ideias, ou ideias genéricas, né? Nós temos que dar substância ao professor. Veja a dificuldade da formação inicial. A formação inicial, ela precisaria oferecer, claro que não pode oferecer tudo, tem que ver o que é essencial. Tem que dar cultura para esse professor, cultura geral, né, de alguma maneira. Tem que dar cultura especializada, né, nas disciplinas ou na disciplina que ele vai trabalhar. Tem que dar a visão interdisciplinar, que nenhum conhecimento é isolado, né? Não tem conhecimento hoje da biologia que não depende em alguma medida, seja da matemática, da física ou da química, para não falar de outras áreas, cibernética, por exemplo, e lógicas diferentes. Não existe conhecimento educacional que não seja interdisciplinar, porque ele envolve, né, historicidade, ele envolve questões sociológicas,
ele envolve questões metodológicas, envolve questões de psicologia do desenvolvimento, né? Tudo isso para gerar didática, né? Nós temos um conhecimento que, na verdade, ele, na origem, ele é interdisciplinar. Nós é que fragmentamos, né? Nós é que fragmentamos. Então, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos trabalhar conteúdos específicos, mas articulados no currículo com outros conteúdos. Então, pôr a nossa formação à disposição de rachar essa fragmentação e perceber que a sua área específica, ela está correlacionada com muitas outras, e que nós podemos fazer um trabalho bem mais integrado, sem perder também a especificidade. Esse é que é o jogo interessante, né? Nós temos visto alguma experiência, eu conheço uma lá da Universidade Estadual de São Carlos, da USP de São Carlos, na área das ciências exatas e biológicas, que faz um currículo integrado, e interdisciplinar. Há uma experiência da Universidade Federal do Sul da Bahia, e aí toda a universidade é feita de um modo totalmente diferente, integrado por módulos que o aluno vai escolhendo, percorrendo, mas com aquilo que eles chamam de estações onde os conhecimentos se encontram. É muito interessante. Então, há muita busca que nós temos que fazer. Essa acomodação nossa da grade curricular, a grade curricular é uma coisa que nós vamos ter que repensar e muito, e muito. É verdade. Professora Bernadette, inclusive, 2 participantes fizeram perguntas bem próximas do que a professora está colocando agora. Uma foi a Ketiúcia, que desculpa, é Ketiúcia, né, Ferreira. Ela diz assim: o momento coloca em evidência a fragilidade da formação docente no que se refere ao rompimento com concepções e práticas tradicionalistas. Ela faz, na verdade, uma pergunta, não uma afirmação. E depois diz assim: o que dizer da resistência de muitos professores em inovar? E uma outra pergunta, que depois a gente vai mostrar para vocês, ele fala justamente isso. Será que esse momento, a gente já vai localizar essa pergunta, é o momento de pensar em outras formas de ensinar, que não aquela em formato de disciplinas? Será que é um momento propício para pensarmos, lançarmos o nosso olhar para outras perspectivas? Então, nós vamos localizar, depois vamos jogar essa pergunta aí, mas tem tudo a ver com o que a professora realmente está discutindo nesse momento. Então, é interessante isso, mas isso tem a ver que não existe reunião pedagógica no ensino superior. Né? Nós fazemos análise criticando que as reuniões pedagógicas do pessoal da educação básica são mal feitas, mas nós não fazemos nenhuma, entende? Pior ainda, né? Reunir os professores, como eu comecei falando, discutir, né? Eu vejo o seguinte: nós não vamos poder perder a disciplinaridade, mas como é que da disciplinaridade nós podemos partir para a interdisciplinaridade e para a transdisciplinaridade, né? Acho que nós usamos nos nossos currículos muito pouco oficinas com temas que interligam vários conhecimentos. Nós usamos muito pouco ateliê, que é semelhante, só que você trabalha com questões mais concretas. Nós usamos muito pouco laboratórios, né? Por exemplo, laboratórios de leituras para confrontos de pensamento, sei lá. Há tantas maneiras de você interligar. Então, quando eu falo assim, da estrutura, da grade curricular, é que está lá 2 horas de história da educação, 2 horas de não sei o quê, né, e lá, 2 horas de anatomia, mas não existe nenhum momento, não é para tirar a anatomia, mas é para dar um momento em que a anatomia conversa com a fisiologia, né, conversa com a estatística, ou seja, nós precisaríamos pensar o currículo de modo diferente, né? Sair da hora-aula, né? Combinando a especificidade de conhecimentos com momentos de integração, em que um grupo de professores trabalha junto em torno de um tema-problema, né? Aí a contribuição, às vezes, até de todos. Né?
Ou seja, nós temos que superar a nossa visão de currículo, né? Infelizmente, também, o que aconteceu entre nós? Esta coisa de ruptura de currículo, né, ruptura de barreiras curriculares, fora daqui, ela caminhou bastante, né? Nós não conseguimos caminhar porque nós ficamos discutindo currículo muito teoricamente, de modo muito abstrato. É importante? Né, discutir teorias de currículo, como fundamenta os currículos, mas nós não discutimos como estruturamos na realidade o currículo. Falta isso, né? Acho que até por isso que o pessoal de áreas específicas, quando vai para a pedagogia fazer a sua formação educacional, não gosta, né? Porque fica uma coisa que eles esperam, não, mas vou ser um profissional de ação, eu vou ter que ser ativo, né? Como é que eu me torno ativo numa área profissional, no caso, o ser professor, né? E, então, no ensino superior, nós temos sido muito pouco criativos, porque nós trabalhamos muito individualmente. A nossa carreira é muito individualizada, ela é competitiva, não se estimula, na verdade, a colaboração, e não se dá nas políticas internas das universidades valor para o ensino. Eu comecei dando o exemplo do Centro de Apoio aos Professores da Unicamp. A reitoria atual e a anterior, ela fez uma conversão a partir disso. A reitoria, toda a reitoria, colocou a educação dos jovens como a primeira meta da universidade, e não a pesquisa. A pesquisa vem, mas ela vem na caixa em que ela cabe, né? Mas como política de ação, é uma política educacional, né? E ela vem na frente. Isto precisa ser feito, né? Porque a nossa carreira, no fundo, ela é de professor, né? Fazemos pesquisa, sim, é importante, muito importante, mas não é o mais importante. Ela vem em função da universidade de formar as pessoas, né, para a vida. Acho que é por aí, eu não sei, eu já falei assim demais, voltei, né? Não sei se eu respondi às questões que estão colocadas. Essas angústias que estão aparecendo, será que vai ser tudo EAD, o governo vai forçar? Vai forçar, nós vamos brigar, né? Eu acho que esse espírito da boa briga, né, não é só ser contra, é fazer o movimento de novas proposições. Eu acho que quando a gente vai fazer uma luta contra determinada medida, eu tenho que ter uma proposta para substituir aquela medida. As nossas lutas também têm sido sem proposta. É só negação. Só negação não leva a grandes coisas. Negar, negar, negar. Não, eu estou dizendo que isso aqui não é possível, nós não queremos, nós temos esta proposta, ou esta proposta, a gente pode ter 2 ou 3 alternativas, para poder debater, discutir, sei lá, levar na Assembleia, pegar os deputados da Comissão de Educação, levar para vereador, se for municipal. Eu tenho que fazer a minha luta apresentando alternativa, né? Sair só da negação. E isso já vai ser muito importante daqui para frente. Nós temos que ser mais proativos, muito mais proativos, né? Nós estamos assistindo, eu vou pegar um momento atual, se vocês me permitem. Quando começou essa questão aí da Covid-19, que o pessoal da saúde começou a perceber que a coisa era dramática, porque é um vírus desconhecido, com percurso desconhecido no corpo humano, agora já está se chegando a algumas coisas, que causava gravidades nunca vistas num vírus que deveria provocar apenas uma gripe, tá certo? Em outras pessoas provocava sintomas leves, mas em muitas pessoas levava à morte. Era uma situação de perplexidade. E os governos começaram a querer discutir o que fazer. Na área da educação, nós sentimos o quê, gente?
um Ministério da Educação totalmente ausente. Totalmente. Como se não existisse a pandemia, como se não existisse a infecção nesse país, como se já não existissem mortes, como se isso não fosse demandar um isolamento, tá certo? E uma forma nova de nós estarmos socialmente, pelo menos por um bom período, né? E estamos aí com essa situação, né? Um Ministério da Educação que não coordena, não articula, não leva os secretários da Educação para conversar. O que aconteceu nisso daí? Quando chegou em fim de março, e não se encontrava diálogo com o Ministério da Educação, o CONSED, vejam bem onde está todos os secretários de Educação de diferentes partidos, né, puseram de lado isso e começaram a se reunir virtualmente e a tomar decisões conjuntas, no coletivo, respeitando as diferenças de cada estado em relação ao andamento da pandemia, mas conversando que medidas que poderiam ser tomadas em casos assim, casos assados, casos de outro tipo. Foi o CONSEB que tomou um protagonismo que ele nunca teve. E que isso é uma maravilha, porque sinaliza que nós somos uma federação e que nós podemos ter coletivos ampliados para levar avante políticas educacionais e não depender de um iluminado, que pode ser pouco iluminado, né? Então, o CONSEB tomou essa iniciativa. E a Undime, né, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, logo em seguida, também, através dos seus fóruns regionais, começou a tomar medidas interessantíssimas e começou a fazer reuniões junto com o CONSEB. Nós, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tivemos uma interlocução extrema, nunca tivemos tanta com a Undime regional aqui, do presidente da Undime participar conosco, dos representantes regionais da Undime dentro do estado virem participar conosco, claro, virtualmente, para tomada de solução, né? Então, nós temos hoje orientações para esse período que valem para estado e município, com esta cooperação. Isto é republicano, gente, e isto é democracia, né? Ou seja, nós vemos os nossos entes representativos tomando atitudes, assumindo a frente, né? Acho que isso foi um fator muito interessante. Então, nesse pandemônio todo, dessa situação dramática que nós estamos vivendo, apareceu um novo protagonismo, tá certo? Dessa possibilidade do consenso entre os estados, e os governadores começaram também a se conversar. Ou seja, vocês viram que os nossos governadores se opuseram a muitas das políticas que queriam ser impostas pelo governo federal. Eles assumiram o poder regional que eles têm. E eles assumiram com a força de outros governadores, dizendo, eu apoio você, eu te apoio, eu te apoio. A reunião de hoje com os 27 governadores foi emblemática, porque eles instauraram uma nova forma de falar, ou seja, fale conosco, mas fale com iguais, porque do ponto de vista da execução, no caso da educação básica, são os estados. Então, nós estamos mudando também a nossa concepção da federação, ou seja, acho que finalmente nós vamos assumir que somos uma federação e não um governo unitário, né, que depende tudo de um Deus que resolva fazer isso ou fazer aquilo. Nós podemos ter soluções locais, regionais, muito bem boladas. Aqui no estado de São Paulo, nós temos diferenciais grandes, por exemplo, medidas que são tomadas aqui pela Prefeitura de São Paulo, elas são tomadas em algumas cidades também, mas não em todas. Jundiaí achou outras soluções, porque é próprio daquela região, né? Ribeirão Preto achou outras soluções e está com uma contaminação muito baixa. Ou seja, você tem que reconhecer, tá certo? Que há necessidade de um empoderamento local, né? Um empoderamento local. E que nós podemos ser
melhores quando nós temos o nosso coletivo fazendo interlocuções em busca de soluções, né? Esse momento, então, tem pelo menos despertou isso, né? E acho que os cidadãos também estão percebendo isso. Por exemplo, quando as famílias estão recebendo aqui a cesta básica do seu aluninho que a prefeitura está mandando, nós temos visto nos chats e nas coisas como eles estão descobrindo que não é o governo federal que está mandando para eles, que não é o governo estadual, que é o governo municipal, sem propaganda. Vai só dizendo, ó, seu aluno está matriculado em tal escola, está aqui a cesta dele, com frutas, com aveia, com tudo, tá certo? Então, e o Estado está fazendo uma outra coisa, que é com o ensino médio, né? Aí você tem que oferecer, no caso, foi oferecido um voucher, porque os alunos faziam lanche na escola. Então, você dá um voucher e só pode comprar alimento, não pode gastar em cerveja, não pode. Então, foi se encontrando soluções e vão descobrindo. Não é o Dória, é o governo do Estado, é a Secretaria Estadual de Educação e acabou. Que no momento tem lá 2 pessoinhas, um secretário, é uma pessoinha passageira, né? Eles estão aí por um tempo, que é outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Numa democracia, certo? Eles estão aí por um tempo, não é para endeusar. Nós temos que sair dessa cultura messiânica que nós tivemos e que veio sendo cultivada desde a colônia, né? O rei, o imperador, o presidente, né? Vamos sair dessa cultura messiânica e vamos reconhecer que localmente nós temos possibilidades de muitas soluções, porque tem muita inteligência local, né? E é isso. Bom. Ok. Professora, estamos já finalizando, infelizmente, o nosso horário, estamos a 1h17. Né? Nossa, extrapolamos. Muitas perguntas interessantes, né? Muitas perguntas, e a gente já aproveita para registrar o nosso agradecimento a todos que estão participando, mandando seus comentários, suas dúvidas. Uma pena que não temos tempo para discutir tudo isso, porque é uma infinidade de questões muito pertinentes dentro dessa complexidade que é a educação. Então, eu pergunto à professora Gisele, agora se ela gostaria de fazer algumas considerações finais, algumas pontuações, depois passo para a professora Bernadette e também finalizar a sua fala. Professora Gisele, por gentileza. Professora, você trouxe reflexões importantíssimas para a gente, e eu tenho visto nas universidades uma discussão enorme de como ajudar os alunos agora, né? Não sabemos se todos têm internet, não sabemos se todos conseguem acessar algo, mas, ao mesmo tempo, eles estão pedindo que a gente faça alguma coisa por eles, que eles estão ansiosos, né? E, na sua opinião, o que é que a gente deve fazer nesse momento? Né? Como é que a gente deve proceder para estar ajudando esses estudantes? Olha, Gisele, eu acho que em cada... Eu agradecer, professora. Gisele, ele está espichando, né? Olha, eu acho que a primeira coisa que tinha que fazer é pegar a lista de alunos e tentar localizar onde eles moram, né? Onde é que mora esse aluno? E aí, mandar uma correspondência para ele de alguma maneira, seja ver se ele tem celular, se ele tem e-mail, né? Porque deve ter algum registro na matrícula desse aluno que indique alguma coisa, né? A partir disso, ver o que é possível fazer com eles. Então, aquele que não dispõe nem de internet, nem de celular, ou tem internet, mas não tem banda larga, né? Ele não poderá receber determinados vídeos ou algumas informações, tentar bolar alguma coisa para ficar em contato, sabe? Vou dar um exemplo da prefeitura aqui de São Paulo, não estou falando que é maravilha, hein? Mas, quando eles verificaram, veja bem, nós temos nichos muito pobres aqui na cidade de São Paulo. Grande parte da Zona Sul, boa parte da Zona Leste e da Zona Norte, né? O que eles fizeram? Eles mandaram por carreto, hein? Não é por correio. Todo o material feito impresso para a casa do aluno.
para a casa do aluno. E aí, com uma cartinha aos pais, dizendo que se eles tivessem internet para acessar um determinado local, né? Entrar para conversar com um tutor que iria orientá-los na possibilidade do filho dele ter algumas aulas à distância. Para os pais de crianças da educação infantil, é enviado um livretinho, primeiro com um conjunto de coisas assim, como cuidar do seu filho nesse momento, né? Bem breve, frases lindas, nada de filosofias, breve, tá certo? Prático, objetivo, e em seguida, brincadeiras que eles podem fazer com seus alunos nesses tempos, com suas crianças nesses tempos. E eles enviaram um primeiro livreto, agora estão elaborando outro, que tem um diferencial para criança de 0 a 3, é um conjunto de atividades que os pais podem fazer com a criança, se eles estiverem em casa, né? E de 4 e 5 anos, já as atividades são um pouquinho mais sofisticadas, né? Isso está tendo um efeito maravilhoso, os pais estão encantados. Vai também assim, por exemplo, receitinhas que ele pode fazer com a criança. Põe a sua criança a fazer massinha de pizza, põe a sua criança a fazer bolinho, põe a sua criança a fazer bolachinha. E vai uma receita assim simples, sabe? Farinha, açúcar, um ovo. Pum, entende? Sai uma bolachinha deliciosa. Mas faça a criança mexer com a massinha. Olha, nós temos recebido fotografia de criança na cozinha, lavando as coisas, sabe? Porque a criança precisa desse movimento, ele precisa aprender a ser participante, ele está ajudando, está fazendo e está aprendendo. Muita coisa. Então, acho que nós temos que achar essas soluções. Mas o primeiro passo, Gisele, é tentar ver como nós podemos continuar conversando com esses alunos. Então, tem que saber onde eles estão e que recursos têm. Isso pode ser feito por curso, não precisa ser feito assim, pela universidade toda, mas pode ser feito por curso que facilita, né? Porque um curso pode ter 300 alunos e a universidade 10 mil, né? Ou um curso pode ter 80 alunos. Então, ver como é que isso pode ser feito e aí estabelecer esse vínculo, né? Manda entregar pelo motoboy, né? Vai o motoboy com as coisas, tá certo? Tem que encontrar essas alternativas e não deixar esse aluno solto no espaço. Gente, precisamos de muito tempo a sentar, planejar e ver, mas enfim, vocês são muito bons, gente. Vocês estão procurando, vocês estão aqui procurando fazer essas lives com várias pessoas, vocês estão procurando. Então, sentem para procurar soluções que vocês vão achar localmente o que é melhor, né? Mas o motoboy levar coisa para casa dos alunos é muito bom. É isso. Eu queria agradecer a todos. Primeiro, o convite. Muito obrigada. Me honrou demais, honestamente, me honrou demais, vocês lembrarem de mim. E estar aqui conversando com vocês, eu me expondo totalmente, né? Inclusive a crítica, tudo bem, eu acho que cada um tem uma cabeça, ou até provocando vocês em alguma coisa, vocês me provocando, porque eu estava lendo aqui algumas perguntas, eu falei, ai meu Deus, preciso pensar nisso, preciso refletir melhor, preciso conversar, e vou conversar com o Menezes, vou conversar com o Naomar, já estou pensando com quem que eu vou conversar, porque, gente, sem interlocução, a nossa aprendizagem é muito limitada, tá? Muito obrigada, viu? E boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Tchau, professora Bernadette. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas colocações. Obrigada, professora Gisele. Obrigada ao Davi. Davi. Né? Excelente, Davi. Você enriqueceu muito a nossa live. E obrigada a todos que participaram. Novamente agradeço o apoio da TV Caatinga. Foi essencial para a construção dessa live, da ASCOM, da nossa universidade e também da SEAD. Um abraço, boa noite a todos e bom descanso. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Obrigada, professor. Boa noite, tchau. Ok, foi end broadcast.